Programa Opinião, um oferecimento Ultra, Salão da Mercedes. O Opinião está começando agora e hoje nós vamos falar a respeito de comunicação visual, porque à nossa volta há toda uma infinidade de imagens que comunicam. E eu recebo com muito prazer três componentes da ultracomunicação, que são Matheus Teles, administrador de processos. Obrigada pela sua presença. Obrigado você, Helena. Eu também recebo Thor Agarta, falei direito, coordenador de design, e também o André Savastano, designer. Tudo bem, e obrigada ao meu amigo Átila, que disponibilizou seus 3 funcionários para estarem aqui conosco. Eu vou fazer só uma paradinha, mas eu volto já já para o nosso primeiro bloco, tá vendo? Ultra Comunicação Visual. Há mais de 10 anos no mercado de sinalização, a Ultra mantém uma equipe treinada para realizar os mais diferentes projetos de comunicação visual, utilizando tecnologia de última geração para o mais alto padrão de qualidade em impressão de lonas e adesivos em todos os formatos, gravação e recorte a laser, envelopamento de veículos, letreiros, totens, fachadas em ACM, brindes, cardápios e muito mais. Ultra Comunicação Visual, compartilhando valores. A mulher moderna precisa estar sempre muito bem produzida. Sabe por quê? Porque ela no salão é que ela se encontra, que ela corta, faz escova, hidratação, luzes, reflexo, tinturas, amaciamento, relaxamento, manicure e pedicure e depilação. Tudo isso sem esquecer da qualidade e do bom atendimento. Por isso, eu só me cuido aqui, no Salão da Mercedes. Afinal, são 35 anos cuidando da beleza da mulher. Vem pra cá! Travessa Portugal 34, telefone 2643-1206. Mercedes, Diana, Fernando, Nina, Diná, Marilza e Bia estão esperando por você. Vem pra cá. Sou Jairzinho Furacão da Copa. Hoje estou em Teresópolis, sede do IPAM, para mostrar um dos aplicativos mais modernos do mundo, desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado IPAM MySys. Ele ajuda as populações em áreas carentes ou não no seu município, gratuitamente. Esse aplicativo disponibiliza dados em seu celular como temperatura, pressão atmosférica, vento, radiação, umidade, com seus devidos registros atualizados de 10 em 10 minutos. Fornece estudos gráficos atmosféricos desses elementos para a cidade. Fotos turísticas e de áreas em risco do seu município, além de informações do que está acontecendo no mundo. Canal de comunicação digital para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se comunicarem com seus habitantes. E ainda sinal de alerta quando um determinado elemento ultrapassar o limite imposto pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Tudo isso gratuitamente para a sua cidade, sem custos e direcionado para todos os habitantes. Seja um anunciante do aplicativo IPAM MySys e ajude a população desses municípios afetados pelas catástrofes naturais. Informações meteorológicas, vidas humanas, nossas responsabilidades. Aqui na Radioteca Eletrônica você encontra toda a linha de alarmes comerciais e residenciais, câmeras em HD,
controle remoto para todas as TVs, DVR HD, componentes eletrônicos para todos os fins, multímetros, PABX Dual Chip, porteiro eletrônico de todos os tipos, telecomunicações em geral, ferramentas diversas, kit de celular fixo e toda a linha de PABX. Radiotec, a melhor loja em eletrônica. Acesse nosso site. De volta, primeiro bloco, e vamos começar, já que eu também não sei, não conheço nada, e eu estou com especialistas, e eu quero perguntar para vocês, o que é comunicação visual? Acho que todo mundo está querendo saber. Quem vai me responder, começar me respondendo? Então, Eliana, a comunicação visual é basicamente tudo que a gente vê que significa alguma coisa sobre uma marca, sobre uma empresa, que existe um significado intangível por trás, que passa um conceito. São não necessariamente só fachadas e logomarcas, sim, mas todo o entorno de uma empresa que caracteriza... Um conceito mesmo. Caracteriza essa empresa como algo que você vê e você já entende do que se trata. Como, por exemplo, rótulos, embalagens, fachadas também, panfletos. Abrange basicamente tudo de parte visual. Um painel, ou seja, tudo, né? Ou seja, e uma imagem, às vezes... Fala comigo, vocês. André, uma imagem, às vezes, faz com que nós não precisemos de letras ou de falar alguma coisa. A imagem deve passar aquilo que a empresa quer, é isso? Exatamente. Uma construção, por exemplo, de um logotipo, né? Você pega, às vezes você consegue passar uma emoção, você consegue transmitir essa emoção para o seu cliente através de uma cor que você vai utilizar, de uma gama de cores específica para um determinado segmento, por exemplo, um segmento de alimentação, então você tem determinadas cores que são mais utilizadas. Então é todo um processo criativo para que a arte fique bonita, né? E que você capture, você consiga extrair essa emoção do seu cliente. Então isso é muito importante também, né? Não só o aspecto visual, mas sim no subconsciente você consegue atrair o cliente para o negócio desejado. E hoje, nessa hora, Thor, que todo mundo, tudo é internet, tudo é web, propaganda e tudo, eu acho que mais do que nunca vocês terem um design bonito, planejarem, desenvolverem, é importante para Chuchu, para mim, né? Para mim que quero divulgar a minha marca, não é isso? Com certeza. E hoje em dia, assim, a gente tem que ter um mercado voltado só para mídia digital. Então a gente trabalha as cores, trabalha um modo que fique, todas as pessoas olhem, já identifiquem e vejam qual é o objetivo que a pessoa quer passar, qual a mensagem que ela quer passar, entendeu? Que bacana, que bacana. Vamos começando a falar de identidade corporativa, do visual dessa entidade, dessa empresa. Como é que é desenvolver isso? No caso, a identidade visual de uma empresa, que a gente também pode chamar de branding. Sim. São termos de vocês que eu até quero que a gente diga assim para que as pessoas saibam o que é, né? O que a gente chama de branding é você transformar tanto a missão, a visão, os valores de uma empresa, que são textos, né? São frases, são significados, você transformar isso em algo visual, você transformar isso em algo que você não precise ler para entender. Entendi. Como, por exemplo, um pouquinho mais perto, por favor. Uma empresa de, vamos supor, de software e tudo mais. Sim. Você vai usar, fatalmente você usa elementos que remetam a alguma ideia, algum objetivo da empresa, da marca, que tem a ver com a visão, com a missão. E o que vai
permear e ajudar a divulgar melhor. Bom, eu fazia feiras, olha só. Feiras e congressos. Eu desenvolvia todo um layout, tinha uma equipe minha. Então, quando você vai construir um stand bonito, quando eu quero, por exemplo, eu fiz muito para pets, na feira de pet. Aí você tem que dar uma visão, uma visualização mais infantil, é isso? Porque eu tenho que atrair, porque é bonitinho, é o filhinho da mamãe, é mais ou menos por aí? Na verdade, a gente tem que pensar, tem que olhar globalmente, entendeu? Você tem que pensar que não é... Porque o designer, ele está criando, ele tem a ideia na cabeça dele, mas na verdade ele tem que pensar, por exemplo, vamos supor, no caso você está citando um stand, você tem que pensar que quando as pessoas estiverem passando na rua e olharem o seu stand, elas têm que identificar exatamente o que é. Qual é aquela empresa? E o que ela faz. De segmento e tudo. E por isso que a gente tem sempre um estudo. Quando a gente vai criar alguma logomarca para uma empresa ou uma identidade visual, a gente faz um estudo nela, entendeu? Ele citou uma empresa de software, ele citou uma empresa de alimentos. Se a gente for fazer uma empresa de assim, um restaurante, a gente vai trabalhar com as cores que deem fome, por exemplo. Tem as cores mais fortes, eu entendi. Entendeu? É aquelas que são mais quentes, exatamente, né? Por exemplo, vermelho, laranja, amarelo, pode ver. O grande restaurante ou lanchonete, elas costumam usar esse tipo de coisa, entendeu? Olha que bacana. Então, tem toda uma técnica. Eu queria que você, que é um designer, falasse isso comigo também. Vocês podem interagir, por favor. O que tem que ver a cor com isso, pelo amor de Deus? Exatamente. É a questão do que eu tinha dito antes, né, anteriormente, do subconsciente. O cliente está numa loja dessa aí, por exemplo, de fast food, que utiliza essas cores aí que o Thor mencionou, e ele não tem esse conceito que a cor X desperta tal interesse. Perfeito. Ou vontade de repente, consumir mais, ou de gerar fome, né? Olha. E são cores que realmente impactam inconscientemente o cliente. Você pode notar, inclusive, que grandes marcas de segmentos parecidos utilizam cores muito parecidas. Por exemplo, carro. Por que carro é sempre aquele objeto do desejo masculino, inclusive, que hoje também é das mulheres, é sempre vermelho e preto? O porquê? Me conta por quê. Porque a minha época tinha muitas cores. Hoje não tem muito aquela coisa de verde. O amarelo também eu adoro um Puma amarelo de capota conversível, de capota preta. Eu acho um espetáculo. Assim, isso aí é mais pela opinião pessoal de cada pessoa, né? Mas assim, a tendência de hoje em dia é tudo ficar colorido, né? Igual de novo tá voltando. De novo. Pode ir lá na rua, tem aqueles carros azul, chamativo pra caramba, já viu? Já vi. Então, isso é a nova tendência. Né? Verde, limão, laranja. Laranja. Apesar de que o vermelho, o preto, o amarelo, na minha visão, são naturalmente cores mais arrojadas, mais fortes. Sim. E que não saem de moda. Fatalmente remetem. Fatalmente remetem a carros amarelos. Você fatalmente imagina numa estrada andando, correndo e tal, adrenalina, vermelho. Eu imagino dessa forma. Entendi. Sofisticação, né? Uma empresa dessa, no caso, às vezes utiliza, dependendo do modelo do carro, ela utiliza uma cor que vai gerar assim, um sentimento de sofisticação do produto. Eu ia perguntar isso. E uma empresa que é muito sofisticada, ela também, porque eu aprendi, mas isso lá atrás, e os conceitos estão mudando, é por isso que eu estou fazendo isso, lá atrás, que menos é sempre mais. Mas na comunicação visual eu estou vendo que não é muito bem isso, que eu acho que as cores arrojadas e multicor também é uma coisa boa. E uma empresa que tenha esse tipo de lado, essa sofisticação, também vai utilizar cores? Na verdade é o seguinte, é como eu te falei, isso depende muito de cada empresa. Assim, por exemplo, hoje em dia, eu particularmente, o Matheus também usa bastante, é um estilo de design que se chama flat design. Que seria assim... O que é isso? O flat design, na verdade, assim, são cores chamativas e ícones e coisas mais simples possíveis, entendeu? Então, nem sempre é o visual mais arrojado, entendeu? Depende mais do que o cliente quer. E nosso trabalho como designer é captar a ideia do cliente e transformar em realidade, entendeu? Entendi. Ou seja, e essa interatividade com o cliente? Sim. Qual é a importância dela e até onde
tem aquele chato e tem aquele... Como é que é isso? Tem, né? Não, assim, começa com a ideia inicial, né, do cliente, o que ele quer. Aí logo ele passando a ideia pra gente, a gente vai fazer o primeiro esboço, passar uma segunda ideia. Vai ser um esboço inicial, assim, para dar uma contrapartida, na verdade um pontapé inicial para a criação da logomarca dele, a identidade visual. E assim vai sendo um feedback dele, aí depois meu, e a gente vai trocando e-mails, vai trocando ideias, até que chega uma hora que fica a ideia final, que é a logomarca dele. Entendeu? Tá bem. Existem aqueles clientes que são inatingíveis, aqueles que é tão difícil que nada contenta? Fatalmente, creio que em qualquer mercado, né, Eliana? Trabalhando nesse ramo, a gente busca sempre chegar o mais próximo possível do que o cliente almeja, do que o cliente tem na cabeça, o que às vezes é complicado, porque às vezes nem mesmo o cliente sabe o que ele quer. Tá. Aquele que não quer, a gente vai explicar como é que você convence no segundo bloco. Eu vou fazer uma paradinha e a gente volta para falar desse cliente difícil. O que fazer? Volto já, tá bem? Ultra Comunicação Visual. Há mais de 10 anos no mercado de sinalização, a Ultra mantém uma equipe treinada para realizar os mais diferentes projetos de comunicação visual, utilizando tecnologia de última geração para o mais alto padrão de qualidade em impressão de lonas e adesivos em todos os formatos, gravação e recorte a laser, envelopamento de veículos, letreiros, totens, fachadas em ACM, brindes, cardápios e muito mais. Ultra Comunicação Visual, compartilhando valores. A mulher moderna precisa estar sempre muito bem produzida. Sabe por quê? Porque ela no salão é que ela se encontra, que ela corta, faz escova, hidratação, luzes, reflexo, tinturas, amaciamento, relaxamento, manicure e pedicure e depilação. Tudo isso sem esquecer da qualidade e do bom atendimento. Por isso, eu só me cuido aqui, no Salão da Mercedes. Afinal, são 35 anos cuidando da beleza da mulher. Vem pra cá! Travessa Portugal 34, telefone 2643-1206. Mercedes, Diana, Fernando, Nina, Diná, Marilza e Bia estão esperando por você. Vem pra cá. Sou Jairzinho Furacão da Copa. Hoje estou em Teresópolis, sede do IPAM, para mostrar um dos aplicativos mais modernos do mundo, desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado IPAM MySys. Ele ajuda as populações em áreas carentes ou não no seu município, gratuitamente. Esse aplicativo disponibiliza dados em seu celular como temperatura, pressão atmosférica, vento, radiação, umidade, com seus devidos registros atualizados de 10 em 10 minutos. Fornece estudos gráficos atmosféricos desses elementos para a cidade. Fotos turísticas e de áreas em risco do seu município, além de informações do que está acontecendo no mundo. Canal de comunicação digital para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se comunicarem com seus habitantes. E ainda sinal de alerta quando um determinado elemento ultrapassar o limite imposto pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Tudo isso gratuitamente para a sua cidade, sem custos e direcionado para todos os habitantes. Seja um anunciante do aplicativo IPAM MySys e ajude a população desses municípios afetados pelas catástrofes naturais. Informações meteorológicas, vidas humanas, nossas responsabilidades. Aqui na Radioteca Eletrônica você encontra toda a linha de alarmes comerciais e residenciais, câmeras em HD, controle remoto para todas as TVs, DVR HD, componentes eletrônicos para todos os fins, multímetros, PABX Dual Chip,
porteiro eletrônico de todos os tipos, telecomunicações em geral, ferramentas diversas, kit de celular fixo e toda a linha de PABX. Radiotec, a melhor loja em eletrônica. Acesse nosso site. Pois é, de volta para o segundo bloco, mas eu quero falar de uma novidade antes de falar com eles daquele cliente chatinho. Pois é, como é que a gente convence, tudo. Mas eu vou falar da Ótica Brasil para você, que me fez esse óculos maravilhoso, ela fica na Calçada da Fama, é um óculos, o meu óculos é um óculos levíssimo, é emborrachado, um espetáculo, que está me dando um conforto especial. Mas ela tem uma grande novidade, que são, esse aqui também é emborrachado, esses óculos que podem te dar um conforto maravilhoso, porque você não precisa trocá-lo. Olha só, você pode ter um óculos de sol na mesma hora, sem tirar e trocar de óculos. E ainda tem mais, para você que dirige, você vai dirigir, essa lente é só para de noite. Quando você vai dirigir na estrada, ela ilumina e lhe dá, não tem o reflexo dos faróis que vêm na direção contrária que você está indo. Então, facilita muito para você dirigir. Você gostou? Pois é a novo modelo desse Keiper. É um modelo muito famoso que você encontra na Ótica Brasil. Beleza, muito obrigada, meu amigo Fábio. Brasil, um grande abraço para você. Obrigada. Vamos continuar? Bora? Vamos falar desse cliente difícil, André? Realmente, isso aí faz parte, né, do nosso cotidiano. De vez em quando encontramos alguns clientes assim, bem exigentes e tudo mais, e às vezes o cliente também não sabe exatamente o que quer. Né? Então, com esse tipo de cliente é super importante que a gente tenha várias reuniões, entendeu? Anotar tudo que ele falar, pedir para ele trazer anotações, enviar e-mails, tem que ter esse feedback intenso, assim, sabe, pra gente, que a gente possa realmente tentar captar, extrair, conhecer o público-alvo dele, para saber exatamente qual é a faixa de clientes que ele quer atingir, porque de repente ele quer atingir um segmento específico para clientes de determinada idade, entendeu? Então a gente tem que saber exatamente isso para poder montar a coisa da melhor maneira possível. Que é o que a gente chama de brainstorm. Brainstorm, exatamente. E se no caso isso ainda não for satisfatório, a gente promove aí 1 modelo, 2 modelos, 3 modelos, né? Tenta promover um equilíbrio de cores, uma perspectiva, dentro da perspectiva que ele passou para a gente, né? E vai tentando encaixar as coisas até... Mas no final tudo dá certo, isso que é importante, entendeu? Vocês garantem. Garantimos, sim. Fala, você quer falar alguma coisa, Thor? Não? Então, vamos falar das características de um design. O que é que essas pessoas, que vocês precisam ter? O que um design precisa ter? Quais são as características? Lógico que talento é uma delas, né? Não adianta nada você não ter talento para a coisa e não gostar. Então, basicamente, Eliana, um designer, existem características essenciais e outras acessórias. Nem todo designer precisa ter. Mas são elas de criatividade, bom gosto. Fatalmente é bom você ter noções de publicidade, de marketing, não para convencer o cliente. Eu acho que convencer é uma palavra um pouco forte. Sim. Mas para passar a sua ideia, né? Para fazer o cliente entender mesmo de que da forma como você está fazendo, da forma como o designer trabalha, funciona estatisticamente, através de fatos, não só de eu falar para você e você acreditar, mas de provar para você que existe toda uma ciência por trás. Por exemplo, essa coisa de cores que a gente já falou aqui, que hoje em dia existe uma cor mais quente, que para comida, o vermelho, e o prato colorido é importante, é isso? Sim, com certeza. Noções não só da parte teórica, mas da parte
técnica, tanto como programas, como ferramentas para você trabalhar. E uma coisa que a gente estava até conversando ontem, que é inevitável, que é mais do que essencial, que é o bom domínio da língua portuguesa, né, Eliana? Porque vamos combinar, ver melancia no supermercado, ninguém merece. Isso é sério? Isso é triste. Não, melancia não dá, não é? Isso eu ia comentar muito. Vocês não acham, para o meu gosto, estou dizendo, que o excesso também de cores e o excesso de informação, como o supermercado às vezes faz, não é muito, não é excessivo, não poderia ter as indicações, lógico, de corredores, as ofertas, mas tem uma coisa mais suave, que dirija, mas que não... Eu às vezes me sinto até meio atrapalhada lá dentro. Perdida, né? Não existe isso também? Exagerar? Com certeza, existe sim. Como nós falamos aqui, de cores fortes, né? Você vai, de repente, usar uma cor forte, mas nem sempre a utilização dessa cor forte deve transparecer de forma muito pesada no layout que a gente está fazendo, entendeu? Isso tem que sempre haver um equilíbrio. Mesmo que você trabalhe com cores frias, cores quentes, entendeu? Isso para suavizar um pouco, né? Exatamente. A sinalização visual, ela pode ter qualquer tipo de cor, independente das cores que você esteja trabalhando. Tem que sempre haver o equilíbrio, tentar manter um layout clean, né? Fazer uma coisa limpa, porque se você de repente pega lá e enche uma placa com informações, cores, fontes diferentes e tudo mais, o cliente vai bater o olho naquilo ali e vai demorar para captar. Se tornar agressivo visualmente. Agressivo demais. Pois eu sinto meio isso, Thor. Tem que ter uma objetividade, na verdade, né? Ainda mais no supermercado. Você tem que saber onde você vai comprar, em qual lugar que você vai encontrar o produto, entendeu? Então, no caso, como é muito poluído... A sinalização direita, exatamente, boa. entendeu? Mas eu digo assim, uma enorme, mas é muita coisa. Às vezes eu sinto isso, às vezes... Depende do supermercado, porque o que acontece? Eu não estou criticando ninguém, nem quero aqui falar de ninguém. Eu disse que eu já me senti assim, entendeu? Sim, então, provavelmente no mercado que a senhora foi, não teve um estudo de comunicação visual no local, entendeu? Tá. Porque se as pessoas, assim, se ela vai fazer um supermercado e ela vai colocando placa onde ela quer, vai ficar desorganizado, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa tem que pensar exatamente no cliente, como eu te falei, pensar globalmente. Você tem que olhar, o cliente passar por aquele corredor, ele vai ter que identificar nesse corredor o que tem nele, o que está vendendo nesse corredor, entendeu? E aí o que você está me dizendo é que cada um no seu quadrado, né? Que a gente precisa de um profissional que entenda e que diga por que sempre para a gente. Por que eu vou fazer isso? Por que vai ficar melhor dessa forma? E quais são as ferramentas ou os programas que mais chamam a atenção ou vocês precisam ter à mão para poder fazer um desenvolvimento bacana? A gente costuma usar, dificilmente a gente vai usar um programa só num layout. Não, né? Dificilmente vai usar apenas um programa. Existem programas com funções diferentes, com aplicações diferentes, por mais que pareçam parecidas. Diversos programas da Adobe, né, como o Photoshop, o Illustrator, o InDesign, que são programas famosos. E o que a gente usa muito também, que é o CorelDRAW. E cada um acaba tendo uma aplicação para um tipo de serviço. E cada um de vocês, aplicação de serviço, mas vocês dominam todos ou cada um tem aquele que gosta mais? Isso é fato, né? Assim, o André, ele gosta bastante de Photoshop. Eu também adoro, assim, trabalhar com Photoshop. Porque Photoshop, assim, acho que é o mais conhecido, né? A pessoa, mesmo não conhecendo a área de design, já ouviu falar de Photoshop, que é um lance de manipulação de imagem. Olha aqui, eu vou falar para o meu amigo Sérgio Garcia para usar um Photoshop em mim para eu ficar um pouquinho mais jovem, mais bonito. É o meu editor. Entendi. Para caprichar na gente, né? Certeza. Emagrecer um cadinho, aquelas coisas, né? Botar um cabelo no... Quem sabe no André? Tirar um pouco daqui, bota para cá, né? Funciona. Mas, Sala, foi só para a gente descontrair um cadinho. Não é bom isso? Com certeza. Pois é. Então, me fala, vocês gostam, você e o André gostam mais do Photoshop.
Que isso faz o quê, o Photoshop? Photoshop é edição de imagem em bitmap, assim. Você faz manipulações, depende, pode ser uma coisa que seja um retoque na pele, ou você quer colocar uma ponte numa montanha, e varia de acordo com o que você quer. Tá. Essa é a possibilidade. Acrescentar ou retirar? Não, na verdade são possibilidades infinitas, vai com a sua criatividade, entendeu? Entendi. Vai de acordo com o design. É isso que eu digo. Então, o que eu estou notando é que a principal característica de um designer é mesmo o talento e a criatividade. O que eu diria, não é nem é saber aplicar a ferramenta adequada, né? Para o trabalho adequado. Você até pode fazer o mesmo trabalho com ferramentas diferentes. Isso, porque... Mas fatalmente você tem a ferramenta mais apropriada, você tem a ferramenta mais rápida, você tem a ferramenta que você obtém um resultado muito melhor. Porque, por exemplo, bom gosto, eu acho bem subjetivo. Cada um gosta de uma cor. Imagina se todo mundo gostasse só do azul, aí vocês estavam ferrados, né? Então, mas assim, acho que bom gosto é muito, muito, muito variável, sabe? A harmonia, sim, que é uma outra coisa, né? Então, como é... Gente, como é pegar um cliente brega? Olha, às vezes é um trabalho complicado. A gente lida com isso diariamente que na tem empresa. Um gosto, vamos ser mais educados. Um cliente que tem um gosto exótico. Gostei muito. Ele quer misturar rosa choque com amarelo ovo, né? Nossa, esse cliente. Rosa choque com amarelo ovo. Ia ficar lindo uma fachada dessa. Olha, eu não sou mangueirense, não gosto do verde rosa também não. Isso é através de muita conversa. E fatalmente se apresenta, às vezes, um layout que o cliente fica contente, que não necessariamente é aquilo que você estava imaginando. Às vezes você pensa em coisas que poderiam ficar mais bacanas, mais interessantes. E mostra para ele que é mais dirigido ao segmento dele, né? Isso. E através de muita conversa e tudo mais, você consegue chegar num lugar legal, num ponto bacana, mesmo tendo essa desavença, digamos assim, de objetivo. Você vê hoje eles estão desmistificando aquelas modelos sempre muito magrinhas, que não são a realidade do povo brasileiro. Hoje você tem pessoas negras fazendo comerciais, vocês veem que tem pessoas mais gordinhas, são as plus size, né? Isso mesmo. Então, ou seja, que vai revelar o verdadeiro, que eles também têm direito a ter esse tipo de coisa, né? Com certeza. Então, todos têm direito. Todos têm direito. Pois então a gente precisa variar mesmo, né? Com certeza. E é por causa disso que vocês estão aqui, né? Para mostrar pra gente como que tem gente... Como diz o nosso diretor lá, nosso objetivo é encantar o cliente, independente de qualquer coisa. O objetivo é o cliente sair da nossa empresa dizendo: estou satisfeito, estou... Pois olha só, olha, ele, pois é, Matheus, está desenvolvendo o meu cenário novo, hein, bom? Olha só, vai ser parecido com o que a gente sempre teve, uma opinião vai estar bonito, é uma marca registrada. Ele está desenvolvendo. Se vocês não gostarem, a culpa é dele. Porque eu amei. Já sabe o culpado. Já sabe quem é. Eu amei. Pode mandar ver. Olha só, vamos falar também dos processos de criação. Eu vou deixar o último bloco para a gente falar um pouco da Ultra, tá? De uma empresa, de como é uma empresa de criação visual. Então, de identidade, criação, de comunicação visual. Então, vamos falar um pouquinho de processo de criação. Como é que bate? Eu sei que vocês já conversaram com as pessoas. Tá. Perguntaram o que gosta, o que não gosta, como quer, o que pensa. Às vezes também o cara pensa errado, né? Uma loja de sapato e pensa em outro tipo de coisa. Mas aí, como é essa criação de cada um de vocês? Eu quero ouvir um pouquinho de cada um, porque eu tenho certeza que cada um vai falar uma coisa diferente. Quem quer começar? Pode, André. O processo de criação é realmente uma parte fundamental dentro de todo o desenrolar, né, até o término do layout. E o cliente às vezes chega assim: bom, eu quero bota aqui uma letra grande,
preta com fundo amarelo para chamar muita atenção, né? Mas aí às vezes, poxa, não vai ficar tão legal, vai ficar uma Isso coisa... porque a logo do cliente é verde. Exato, falou tudo. Então a gente pega essas situações, o cara acha que se botar uma boate ali na vitrine dele, a coisa... Ou uma placa de trânsito, às vezes. Entendeu? Entendeu? E realmente não é assim, né? Então a gente tenta capturar aquilo que ele falou e tenta filtrar para não fugir muito, mas também colocar uma coisa mais aceitável, uma coisa que seja realmente um trabalho com qualidade, né? Que esteja sinalizando, né? Que esteja dentro do segmento dele. Então isso a gente tem que fazer quase sempre, né? Entendi. Você, como é o seu processo? A pergunta dos processos nisso. Então, na verdade, quando o cliente chega lá, a primeira coisa que a gente faz é trocar as ideias, que a gente já havia citado antes. O que acontece? Ele chega com a ideia dele, vamos supor, na criação de uma logomarca. Ele tem o nome da logomarca dele. Às vezes pode ser o nome abreviado de alguém, ou às vezes ele criou o nome de algum lugar. O que a gente vai fazer? Ei, eu queria saber disso. Vamos falar da criação, depois eu quero saber como é essa coisa de logomarca, tá? Entendi, tudo bem. Então, aí o que acontece? Quando o cliente chega lá, a gente faz o estudo em cima do que ele quer. Por exemplo, a gente vai criar uma loja de roupa. Ele vai trazer o nome da loja de roupa, a gente vai fazer um estudo das cores que ele quer, o público-alvo que ele quer fazer, entendeu? As cores que a gente vai trabalhar, a tipografia, que a tipografia seria a escrita, entendeu? Que seria como, por exemplo, a letra de cada logo. Escolhida, ou que vá surtir melhor efeito. Na verdade, esse seria tipo, o pontapé inicial. Tá. Aí a gente tem um outro processo, mas aí são outras etapas. Aí essa é a primeira etapa de criação, aí faz para a troca de ideia entre o cliente, entendeu? Tá bom. E aí é isso que eu quero. Você cria, mas aí eu vou dar uma paradinha de novo, porque senão o meu anunciante, e que a Ultra faz parte disso, vai ficar muito triste comigo. Então eu vou fazer uma paradinha e eu volto. Ultra Comunicação Visual. Há mais de 10 anos no mercado de sinalização, a Ultra mantém uma equipe treinada para realizar os mais diferentes projetos de comunicação visual, utilizando tecnologia de última geração para o mais alto padrão de qualidade em impressão de lonas e adesivos em todos os formatos, gravação e recorte a laser, envelopamento de veículos, letreiros, totens, fachadas em ACM, brindes, cardápios e muito mais. Ultra Comunicação Visual, compartilhando valores. A mulher moderna precisa estar sempre muito bem produzida. Sabe por quê? Porque ela no salão é que ela se encontra, que ela corta, faz escova, hidratação, luzes, reflexo, tinturas, amaciamento, relaxamento, manicure e pedicure e depilação. Tudo isso sem esquecer da qualidade e do bom atendimento. Por isso, eu só me cuido aqui, no Salão da Mercedes. Afinal, são 35 anos cuidando da beleza da mulher. Vem pra cá! Travessa Portugal 34, telefone 2643-1206. Mercedes, Diana, Fernando, Nina, Diná, Marilza e Bia estão esperando por você. Vem pra cá. Sou Jairzinho Furacão da Copa. Hoje estou em Teresópolis, sede do IPAM, para mostrar um dos aplicativos mais modernos do mundo, desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado IPAM MySys. Ele ajuda as populações em áreas carentes ou não no seu município, gratuitamente. Esse aplicativo disponibiliza dados em seu celular como temperatura, pressão atmosférica, vento, radiação, umidade, com seus devidos registros atualizados de 10 em 10 minutos. Fornece estudos gráficos atmosféricos desses elementos para a cidade. Fotos turísticas e de áreas em risco do seu município, além de informações
do que está acontecendo no mundo. Canal de comunicação digital para a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros se comunicarem com seus habitantes. E ainda sinal de alerta quando um determinado elemento ultrapassar o limite imposto pela Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros. Tudo isso gratuitamente para a sua cidade, sem custos e direcionado para todos os habitantes. Seja um anunciante do aplicativo IPAM Masses e ajude a população desses municípios afetados pelas catástrofes naturais. Informações meteorológicas, vidas humanas, nossas responsabilidades. Aqui na Radioteca Eletrônica você encontra toda a linha de alarmes comerciais e residenciais, câmeras em HD, controle remoto para todas as TVs, DVR HD, componentes eletrônicos para todos os fins, multímetros, PABX Dual Chip, porteiro eletrônico de todos os tipos, telecomunicações em geral, ferramentas diversas, kit de celular fixo e toda a linha de PABX. Radiotec, a melhor loja em eletrônica. Acesse nosso site. Pois é, último bloco, terceiro e último, que pena, tá bom o papo, né? A gente, para entender tudo isso, a gente precisaria ficar aqui vários programas. Pois é, eu estava conversando com o Thor, e olha só, aí você falou toda essa coisa, estudou tudo. E como é que você, Sim. pessoalmente, como é que cria? Como é que vem isso? Às vezes a ideia vem do nada, você está voltando para casa dentro do ônibus ou do carro e a ideia surge na... Eu falei, caraca, tem que anotar isso em algum lugar, entendeu? Senão eu vou esquecer. Mas a criatividade não tem hora para chegar, entendeu? Depende do momento. É como um pintor, como Exatamente. É a mesma coisa, como escrever uma música. Com certeza. É um novo você tipo, tem uma banda. É um novo tipo de arte, novo entre aspas, né? Que é essa parte visual já sempre existiu na história, mas inclusive nós três somos músicos também. Ah, todos três? Exato. Eu pensei que era só você. Nós três. Então, tem uma banda, como é que chama? Vamos fazer uma. Minha banda chama Red Quarter. Ai, pois é, o Zimbrão adora. Que é meu parceiro. Zimbrão, um abraço pra ele. É, meu parceiro Zimbrão, então ele está sempre dizendo que vocês, e a gente tem usado de fundo musical dos nossos vídeos. Bacana. Lá, músicas de vocês também. Que bom. Machala. E o seu? E a sua criação? O que o Thor estava falando, inclusive, acontece muito mesmo. Coisa de você tá no ônibus indo para casa, você tá andando na rua, às vezes você vê algo, você pensa em algo que te lembra, o cliente estava pensando mais ou menos assim, de repente se eu fizer isso, assim, sabe? Eu, inclusive, tenho no celular um programa que eu desenho com o dedo, que já cansei de usar para fazer anotação na rua. Pô, então, mas também vocês não têm vida, então, né? Porque não, é o tempo inteiro. A gente vive para isso, basicamente. Você não escapa, você não tem como escapar. Dorme, sonha. Visual. Você não tem como escapar, em todo lugar que você tá recebendo informações. Tá vendo TV, você já aparece um comercial de alguma coisa, você acha, eu poderia usar esse detalhe aqui naquele projeto que eu estava fazendo. E assim olha que legal. É criação mesmo, né? Exatamente. A gente não pode criar uma coisa que já existe, entendeu? Isso não pode fazer. Mas o benchmark vale a pena. É lógico, mas como dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. A gente faz um apanhado das memórias que você tem da vida, ou do que você bagagem cultural própria e tudo. A sua, você aproveita. Lógico que a bagagem de vocês influencia nisso, né? Totalmente. Então, assim, o funcional, aquilo que funcionou bem, de repente você pode agregar, não igual, numa outra coisa. Não Com certeza. Vamos falar um bocadinho da Ultra, gente? Eu gostaria muito, porque eu conheço a Ultra desde que começou, são mais ou menos 15 anos. Então, o Átila é uma pessoa que toca aquilo com uma
coragem, uma vontade enorme. E a Ultra atende aonde, o que, eu acho, tudo em termos de... Hoje a Ultra é a empresa a mais tecnológica do ramo da região, com equipamentos de ponta. Hoje a gente tem na empresa a melhor impressora do mercado. Vocês fazem plotagem também? Fazemos. Ah, é? Então, assim, um carrinho de cachorro-quente que eu quero fazer. Hoje os food trucks estão fazendo muito sucesso. Sim, então, assim, se eu for arranjar, se eu comprar um carrinho desse e quiser fazer uma coisa diferente, a Penélope Charmosa pode. Você fica horrível, mas tudo bem. Aí, a gente trabalha... Hoje a empresa atua não só na cidade, atua na região, atua em outras cidades fora do estado. Inclusive, essa semana mesmo a gente mandou material para Belo Horizonte. Ah, é? Então a gente atende, assim, grande parte. A gente tem uma carta de clientes muito bacana, muito bacana. E aqui um conceito muito grande, né, gente? Vamos dizer, vamos convenhamos... É César o que é de César, né? A César o que é dizer. Convenhamos. A Ultra tem uma bagagem grande. Mais de 10 anos. E São mais de 10 anos. Pois é, e tem mais. Ainda tem um conceito muito bem criado de serviço e de atendimento, né? Com certeza. Vocês têm uma responsabilidade danada, né? Inclusive socioambiental. A empresa é mantenedora. Vamos falar um bocadinho disso? A empresa é mantenedora de diversos projetos sociais, ambientais, como ele me disse isso. Greenpeace, a gente ajuda. O Médicos Sem Fronteiras, L'Arte Anastácia, diversas associações, ONGs. A gente tem uma visão mesmo de que... Casa São Vicente, eu sei disso, Asilo São Vicente. Entendeu? De ajudar mesmo a tornar o nosso mundo um mundo melhor, né? Inclusive, eu sei, porque vocês participam de todos os projetos do Mutirão, para reconstituir lugares bonitos da nossa cidade. A Ultra apoia esse tipo de... É isso que eu acho. Por exemplo, vocês, e são vocês também que desenvolvem isso para apoiar, são vocês que desenvolvem esses layouts, esses panfletos, é isso também? Também. Ah, então. E qual é qual é a diferença que tem esse cliente? Ou seja, essa ajuda, esse lado social para o outro, nenhum para vocês? Na prática, nenhuma. É um trabalho, a gente encara como um trabalho como qualquer outro. Entendi. Mas por trás, né, você ainda acaba tendo uma certa afinidade com o projeto, de saber que você está ajudando você está fazendo em prol de alguma coisa. Você está ajudando de alguma forma a tornar a cidade um pouco melhor e tudo mais. E me diz uma coisa, vocês têm essa parte de reciclagem? Vocês podem reciclar alguma coisa? Então, na Ultra, além de a gente usar uma tinta ecológica, que é a tinta dessa impressora que ele falou que é a melhor do mundo, a gente usa uma tinta ecológica nela, então ela não polui o meio ambiente. Então, a gente biodegradável. Ecojet. Ecojet, exatamente. Lá na Ultra, a gente tem 2 pontos de recolhimento, tanto de papelão quanto de copos de gravita. Esses copos de gravita, eles são levados para um outro local, que eles são limpos e são transformados em vasos de planta. Viram muda para ajudar a reflorestar. Exatamente. Gente, que legal isso. Pois é. Olha só, e vocês têm um ponto de recolhimento? Exato, na Ultra mesmo. É lá na Ultra mesmo? Exato. Então, se eu quiser levar os meus copinhos, descartar esses copinhos, eu posso levar na Ultra, é isso? Exatamente. Jesus, mas o que, gente? Tem mais alguma coisa? Por exemplo, às vezes a gente trabalha com as mídias, vamos supor, a gente vai imprimir um adesivo e o adesivo tem 1,50, o que a gente precisa imprimir é de 1,10. A gente não perde 40 centímetros, a gente acaba colocando coisas para projetos sociais, por exemplo. Então, esse resto de papel... Esse seria resto, se torna... Ou seja, ia jogar fora. Isso. E aí é guardado acaba transformando o lixo em algo bom, algo produtivo para um todo. Inclusive, ela lançou até uma campanha, exatamente falando sobre isso, Teria Mais Limpa. A gente,
esses espaços que a gente acaba não usando, a gente acaba colocando adesivo, porque iria pro lixo de qualquer forma. Eu sei porque no meu No seu bairro tem? Não, no meu cenário bonitinho. Cenário tem, no meu cenário eu estou fazendo isso. Teria mais limpa. Teria mais linda. Não é? Para que a gente tenha uma cidade mais bonita, mais limpa e mais cuidada. Isso não importa quem está lá por trás. É cada um fazendo a sua parte. Exatamente. Eu costumo muito dizer isso. E eu acho que vocês são politicamente corretos, então, né? É isso aí. Politicamente e ecologicamente. Ecologicamente correto. A gente está caminhando para ser reconhecida como uma empresa sustentável. Nossa, vão receber o ISO, então já nem sei, é 9 mil e sei lá quantos, aonde que já está mais. Eu também não lembro, então aonde está. E é muito bom a gente saber que é respeitado por causa disso também, né? Uma empresa que todo mundo admira e que tem esse tipo de validade. E como é que... Vamos fazer uma fofoca? Como é o Átila como patrão, hein? Aquele baixinho, que parece uma formiga, que anda pra lá, anda pra cá, e ele fala um monte de coisa e vê. Mas fala calma, é engraçado ele, né? Na verdade, eu e o André, a gente trabalha há pouco tempo na empresa. O Thor é o mais antigo. Eu conheço o Atilão bem mais tempo. E a gente tem no meio do trabalho assim, um ambiente relativamente tranquilo. Tranquilo não é não, né? Com ele no relacionamento. Que tranquilo é não. Olha, ele trabalha muito. Você tem estresses naturais. Mas qualquer trabalho, qualquer empresa vai ter como qualquer trabalho. Verdade. Você tem que lidar com cobrança, você tem que saber lidar com pressão. Isso é natural, principalmente para o ramo que a gente trabalha. Até o que ele diz sempre, o crítico, o urgente, vem às vezes do cliente. Verdade. Então a gente tem que correr não porque alguém da empresa ou porque a empresa procrastinou, mas por causa do cliente que já chega pedindo um negócio. Então é pressão o tempo inteiro. Lógico, é um ambiente. E a gente sempre, agitado, como cliente, quer para ontem, né? Exato. E tem outros 20 clientes querendo que também querem. Como é que é aquele, André? Aquele que chega lá e diz assim: eu preciso muito dessa logomarca para ontem. Exato. Precisa para ontem. O logotipo aqui, mas aí a gente respira fundo, né? Bom. E vamos. Respira fundo, pega um copo de café e vira a noite. Olha, eu preciso para ontem daquela minha. Pode ficar tranquilo, agora já tá certinho. O meu diretor está reclamando muito do meu cenário. Pois é, gente, mais alguma coisa que cada um poderia passar para o telespectador, para as pessoas, para o seu cliente, para o cliente que vai lá e que não entende, temos mais alguma coisa a dizer para esse cliente que está nos vendo agora, nesse minuto, e ele precisa saber mais alguma coisa de trabalho, de como é a desenvolver. Eu estou pensando em ter uma empresa. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar na minha identidade visual. Olha, pode ter certeza que se você for lá com a gente, você vai ser atendido com excelência. Não vai ser só o que a gente acha, a gente realmente estuda para fazer um bom trabalho e pode ter certeza que o cliente vai sair satisfeito. Olha, fala. E só concordar, estou concordando com ele. Está concordando, né? Então, mas tem mais alguma coisa, algum detalhe que eu preciso chegar lá? Eu não posso chegar lá crua também, né? E eu, por exemplo, se eu tivesse que chegar lá para encomendar alguma coisa, cenário eu sei, mas de uma empresa eu não saberia, não. Eu não saberia nem o que levar, nem o que dizer. Você tem que ter a ideia, né? Assim, eu quero criar uma loja, eu quero criar um cenário, eu quero criar... O que eu vou dizer. Então, se eu disser para você, simplesmente, eu vou ter uma loja de roupas... Sim. E uma loja de roupa voltada para o feminino, público feminino, mas um público feminino classudo, mais exigente, e eu quero criar uma loja com um visual bem bonito e alinhado. Isso é o suficiente para você? Sem dúvida, sem dúvida. Mais do que muita gente traz. Não, tem gente que não traz nada. O cliente dá o pontapé inicial e a gente desenvolve. Evolui, desenvolve, aí começa a ter essa troca, né, ping-pong, o cliente vem ver,
a gente faz alguma alteração, acrescenta. Poxa, André, queria que colocasse isso também. A gente vai e coloca. Aí o cliente vai mudando, às vezes no decorrer muda de ideia. Ah, eu achei que aqui poderia botar tal cor no lugar desta. Aí a gente vai e muda até a coisa... chegar ao produto final. Exatamente. Esse é os primeiros passos. Então, basta o pontapé inicial para a gente poder... E quanto tempo leva, varia esse desenvolvimento e depois essa entrega? Quanto tempo, mais ou menos, de média? Eu sei que é impossível especificar, mas quanto tempo de média para entregar, por exemplo, um trabalho? Eu sei que depende também do trabalho. Varia bastante. Às vezes você, dependendo varia assim, dependendo do tamanho do projeto, da aceitação do cliente acerca do que a gente está desenvolvendo. Pode ser que seja bem rápido, pode ser que demore um pouco mais. Se o cliente aprovar, por exemplo, um dos primeiros layouts que a gente faz, acaba sendo bem mais rápido. Lógico. Às vezes são detalhes mais demorados, são bem logomarca, eu acho que é bem... é o mais longo. Assim, eu acho que deve ser difícil. Por exemplo, eu não gostaria de... É uma das coisas mais importantes. Porque, na verdade, vai ser porque você vai fazer papel timbrado, você vai fazer tudo, né? Tudo a partir vai ser da logo, entendeu? Todo material, a fachada, a identidade, o uniforme, o cartão de visita, o site, o Facebook, tudo vai ser de acordo a partir da logomarca. E eu já ouvi falar aquele negócio de cor de fundo, que às vezes tem logomarcas que não servem para o papel, não servem para o web, não servem para não sei o quê. Vocês se preocupam com isso também? Sem dúvida. Ela tem que você tem que pensar que aquele logotipo ele vai servir para boné, para camisa, para o papel, para lona. Então você tem que fazer alguma coisa que seja acessível para diversas mídias, né? Mídias, papel, lona, adesivo. Lógico. Né? Então entendi. Tem que ser. Acaba influenciando a forma como a gente trabalha, o objetivo do logotipo que o cliente quer. Acaba influenciando o jeito como a gente trabalha o próprio logotipo. Por exemplo, se o cliente pretende estampar em camisa e tal, quanto menos cor, melhor. Vai ser mais barato para o cliente. Nesse tipo de coisa que o designer tem que pensar também. Então, se eu disser também, olha, gente, eu tenho pouco dinheiro, vamos economizar, vamos fazer uma coisa bonita, mas eu não tenho muito. Isso. Então, esse tipo de coisa também é uma boa informação. Lógico, se você pretende criar uniformes, como o Thor falou, uniformes, coisas... Você saber como a logomarca, o logotipo vai influenciar outros serviços de forma fiduciária, de dinheiro, é interessante para o benefício do cliente mesmo. Você vai explicar, olha, vamos trabalhar assim porque vai ser mais barato para você no futuro. Pois é. Tá vendo? Não adianta, vai em outro lugar, vai ficar insatisfeito. Tem que ser, olha, e eles são simpaticíssimos além do que. E eu quero agradecer a disponibilidade, quero agradecer ao Átila por ter ficado sem seus 3 funcionários, logo 3, hein? Olha bem. Então eu quero agradecer Matheus, Thor, André, muito obrigada. Olha, Thor estava nervosão, vou contar agora. E ele foi um espetáculo. Olha só. Então, falou muito bem, parabéns. Muito obrigado. Todos sabem o que falam. É que realmente não é a sua praia aqui, como não é a minha. É o nosso cotidiano, né, na verdade. Pois é, isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada a você que está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando. A gente tem reprises, então eu vou publicar no Facebook. Vocês vão ter sempre todas as novidades do programa Opinião pela Criarte TV, canal 17. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.